nessa aula você vai aprender a fazer segmentações dentro do Active. Então você pode fazer segmentações de várias formas conforme a tua necessidade. Na outra aula, a gente já viu aqui que você pode fazer algumas segmentações, só que isso daqui é bem limitado. Então eu posso segmentar aqui por tags, por lista, por status do contato. E também posso pesquisar um contato específico. Alguém que tenha, por exemplo, vamos ver, Gmail. Deixa eu ver se vai filtrar. Ó, somente quem tem Gmail ele vai segmentar. Só que às vezes você precisa, ou melhor, muitas vezes você precisa fazer uma segmentação diferente. Quando você deixa o cursor aqui em pesquisar contatos e não digita nada, ele vai aparecer essa opção aqui, ó, pesquisa avançada. E aí ele vai abrir algumas opções que você pode segmentar. Nesse caso, você vai conseguir filtrar da forma que você quiser. Por ações do usuário, por campos personalizados ou não. E aí tem essas opções aqui, ó. Você pode segmentar por detalhes do contato, e aí ele traz aqui várias informações, pelo e-mail, pelo sobrenome, pela data da criação, inscrição. Você pode segmentar pelos campos personalizados que você criou. Você pode... Cadê? Voltar aqui. Por ações, então, entrou na lista, abriu, clicou, acessou um site, você pode fazer essa segmentação. Por geografia, isso aqui dificilmente eu utilizo. Por e-commerce, caso você seja algum e-commerce, mas a gente não vai detalhar isso nesse treinamento. Site e eventos, então aqui ó, visitou, não visitou, total de visitas na página, então você pode fazer essa segmentação. Detalhes da conta, também dificilmente você vai utilizar. Detalhes de negócio, se você utiliza o plano Plus e utiliza a opção de negócio, tá? A gente não vai abordar esse módulo aqui nesse treinamento, mas você pode fazer segmentações. Por campos personalizados de negócio, assim como você cria campos personalizados no contato, você pode criar campos personalizados para negócio, que é o CRM. E também por atribuição, nesse caso aqui só no plano Pro que vai funcionar. Por exemplo, se tem a fonte, origem do contato é o Facebook, e aí você precisa ter um detalhamento maior. Mas vamos aqui explorar um pouco disso, tá? Vamos colocar aqui, ó, quem tem a tag, por exemplo, a tag Hotmart. Eu quero saber quem tem a tag Hotmart. E aqui é um ponto importante, tá? Quando você coloca mais de uma condição, você tem a opção e ou. Qual que é a diferença de e ou? É a questão de lógica. Se você deixa a opção e habilitada, vou até colocar, e não tem a tag, vamos ver aqui, vamos ver, a Hotmart, vou colocar a data da criação está após a dia 1/6, tá? E aí eu vou pesquisar. O que vai acontecer? Ele vai somente trazer os contatos que... Essa que é a diferença do e e do ou. Que atende a primeira condição e a segunda. Por exemplo, se o contato tem Hotmart, mas foi cadastrado antes de 1/6, ele não vai trazer. Ou se o contato está cadastrado após 1/6, mas não tem a tag Hotmart, ele não vai trazer porque está a opção ou. Quando eu seleciono ou, qualquer uma das condições que tiver aqui, ele vai segmentar. Então, por exemplo, tem a tag Hotmart, ele vai filtrar. Ó, quer ver? Ó, tem 3 contatos nessa segmentação. Vamos ver se vai mudar. Já mudou. Então, essa diferença é importantíssima para você saber. E ele vai ter que atender todas as condições. Você pode colocar outras condições aqui, tá? Se ele não atender alguma e tiver e, ele não vai aparecer. Se tiver ou, qualquer uma das condições que você colocar aqui, ele atender, ele vai aparecer, tá? E aí você pode fazer grupos de segmentações. Então, por exemplo, você pode segmentar nessas várias condições do segmento, mas aí você quer confrontar com outro grupo de segmentações que somente utilizando um segmento você não consegue. Então, por exemplo,
Aí ele verifica todas essas segmentações e aí também verifica se é verdade esse grupo de segmentações. Então, por exemplo, vou colocar aqui que, vamos ver aqui, campo personalizado, conversões é maior ou igual a 1, tá? Então, vou colocar essa informação. Mesma coisa. Eu tenho E e O. E, o que quer dizer? Se esse grupo for verdade e esse grupo for verdade. Se for ou, se esse grupo for verdade ou esse grupo de segmentação for verdade, ele vai trazer esse filtro, tá? Então, eu vou atualizar aqui e salvar. Vamos ver se ele vai trazer alguma informação. Ó, ele trouxe 8 contatos, tá? Ó, trouxe 8 contatos. Por que antes ele trouxe 7 e agora ele trouxe 8? Por quê? Eu coloquei ou, tá? Eu coloquei ou. Se eu mudar aqui e atualizar e salvar, o que vai acontecer? Vamos ver se tem alguém que atende essa segmentação. Ó, não tem ninguém, então ele não trouxe, tá? E aí você pode criar várias condições dentro de um segmento e criar vários grupos de segmentações, tá? Beleza, você fez isso e aí você tem duas opções para você fazer. Você pode salvar como pesquisa, então você vai salvar aqui, ó, como pesquisa, Hotmart. Isso é importante você colocar tanto a pesquisa como a segmentação. Após 1 dos 6 e mais, eu vou colocar aqui mais que uma conversão, tá? Então, se colocar isso daqui, você vai salvar em pesquisas, tá? Em pesquisas futuras, você conseguir fazer essa segmentação aqui, ó. E aí vai aparecer aqui pesquisas salvas. Ó, vou selecionar. Você não vai precisar ficar filtrando toda vez. Então isso daqui agiliza bastante. Deixa eu colocar aqui ou, ó, vou atualizar e salvar. Para daí ele trazer alguns contatos. E aí você pode também salvar como segmento. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de salvar pesquisa e segmento? Salvar como segmento, lá quando você for enviar uma campanha, vai aparecer todos os segmentos, todas as segmentações que você realizar. A gente vai ver isso no módulo de campanha, tá? Mas você pode fazer por aqui. Eu acho interessante até você brincar um pouco com isso, né? Fazer vários testes para você entender. E aí você vai vendo o número de contatos e você consegue visualizar, entendeu? Consegue visualizar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem evento XYZ, né? Eu tenho aqui, ó, evento XYZ. Eu vou criar outra segmentação aqui. Vou excluir essa data. Eu quero até quem tem a tag Hotmart e que veio do evento XYZ. Eu vou colocar aqui tag. Existe evento XYZ. Então vou atualizar, salvar. Eu vou colocar deixa eu alterar aqui. Então eu quero quem tem a tag Hotmart, tem o evento, a tag evento XYZ. Ele não está pegando. A tag existe, a tag existe. Vamos pegar aqui só quem tem Hotmart para atualizar e salvar. Ó, Hotmart, todos que têm Hotmart têm Hotmart alunos, por isso que ele não segmentou. Tá? Por isso que não deu certo antes. Então é importante você fazer vários testes, conhecer principalmente aqui as opções de filtro que você tem. E aí você vai salvar a pesquisa para facilitar aqui na tua gestão quando você estiver no módulo contatos. E salvar segmentos, por exemplo. Vou colocar aqui salvar segmentos. Você vai colocar a mesma opção. Hotmart. Leads Hotmart, tá? Então é importante no nome você colocar, porque depois, com o tempo, você vai ter várias segmentações
E aí, quanto mais detalhe, fica mais fácil de você verificar. Ó. Vou salvar segmento. Pronto. E aí, aqui, vamos ver aqui agora. Olha, carregou. E aí eu salvei essa segmentação, tá? Vou excluir essa pesquisa. Então a parte de segmentação, pesquisa e segmentação. Pesquisa você vai usar aqui em contatos, segmentação você vai usar na hora de filtrar, fazer uma segmentação lá no envio da campanha. Então por isso que tem essas duas opções. No módulo de segmentação a gente vai dar uma revisada nisso. Mas essa aula é importante você entender como que você faz segmentações específicas. E sempre antes de você enviar uma campanha, é importante você treinar isso e entender tudo que você pode segmentar. Por exemplo, você pode enviar, você quer enviar uma campanha para toda a base, mas porém quem tem a tag engajado. Deixa eu ver aqui. Ó. Você vai salvar, eu quero enviar só para os leads engajados ou só para os leads desengajados. Você precisa fazer essa segmentação, tá? Então, ó a diferença aqui. Então, eu tenho várias tags. E é assim que você vai fazer as segmentações. Por tag, por campo personalizado, como eu falei, todas aquelas categorias que você tem de opção ali que o Active traz, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te aguardo na próxima aula.